Daqui a pouco na Loading, Azur Lane. Olá, estamos no ar com a Funimation TV, que é o nosso espaço pra gente falar de tudo sobre anime, mangá, cultura pop japonesa, tudo sobre a Funimation. Eu sou o Leonardo Kitsune e o que está de volta também é o Anime Classroom. Eu estava com saudade, pelo menos eu não sei vocês. A gente tá falando aqui, a gente tá passando aqui no nosso programa Azur Lane. E a gente até brincou na primeira vez, no primeiro episódio de Azur Lane, que ele mistura coisas que o Japão gosta, como por exemplo Segunda Guerra Mundial e meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas. E eu até brinquei que meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas era um subgênero dos animes no Japão. O que não é exatamente verdade. Mas é uma coisa muito recorrente e tem nome. O nome é moe. Eu não sei se vocês já ouviram falar de moe, mas esse é o assunto do nosso programa. Moe não é um gênero de histórias, não é um tipo de personagem, não é uma técnica narrativa, não é nada disso. Não pense em moe como um adjetivo, digamos assim. Pense em moe como um verbo. Inclusive ele é um verbo no Japão, ele vem na verdade de um verbo que é o verbo moeru, que significa desabrochar. Moe é o ato, é uma resposta sua em relação a personagens fictícios. É qualquer sentimento de afeto, a princípio não sexual, que você sinta em relação a personagens fictícios. Tem gente que define moe nesses termos bastante amplos, então realmente você gosta de um personagem de um anime shonen de luta, por exemplo, e você torce por ele, torce pra que tudo dê certo e tudo mais, e você fica triste quando alguma coisa ruim acontece com ele, você tem um afeto, uma relação, uma resposta a esse personagem fictício, isso é o moe. Mas nem todo mundo define nesses termos tão amplos assim. A definição mais específica e mais recorrente é um sentimento de afeto próximo do amor de um pai ou de um irmão mais velho, normalmente relacionado com personagens femininas desenhadas para serem mais fofinhas e infantilizadas. E é daí que vem várias das preocupações e várias das críticas, etc, que acontecem em relação ao moe. O moe foi uma discussão muito recorrente no meio dos anos 2000, porque as pessoas reclamavam que o moe tá tomando conta de todos os animes e tá estragando todos os animes. A gente vai chegar nesse ponto já, mas é legal a gente voltar pra entender a história do termo, de onde esse negócio nasceu e onde ele levou e por que uma coisa está ligada à outra aqui ao mundo dos animes. Lá nos anos 70, um mangaka chamado Hideo Azuma fez uma junção. Ele juntou a estética do Tezuka, sabe essa coisa mais caricata, infantilizada, fofinha, arredondada. Juntou isso com os traços do shoujo, que são super expressivos e hiper dramáticos e tal. Então você pegou um negócio que era para um público feminino e direcionou para um público masculino. Ele basicamente inventou o que chamou-se, a partir de então, de bishoujo. As bishoujos são as meninas fofinhas. E isso virou uma febre. Revistas dedicadas apenas às bishoujos, desenhos de bishoujos. Sabe o que é um grande ícone involuntário, sem querer, do mundo das bishoujos e do moe? Porque o sentimento do moe nasceu a partir da invenção da bishoujo, do sentimento de ter esse carinho por essas meninas fofinhas. Hayao Miyazaki. Não sei se vocês já assistiram Castelo de Cagliostro. Se vocês não assistiram, é o melhor filme da história, é o meu filme preferido, é maravilhoso. Ok? Assistam. Castelo de Cagliostro tem uma personagem chamada Clarice. A Clarice virou um ícone bishoujo. Tinha as revistas especificamente para a Clarice. Virou um subgênero das revistas bishoujo. As revistas Clarice, feitas só para a Clarice. Independente do fato de ela ser um personagem de um filme do Lupin. E isso é interessante, a gente vai voltar nesse ponto já. Mas a gente, nesse momento, nos anos 70 e começo dos anos 80, criou esse meio
de fãs das bishoujos que tinham esse comportamento, às vezes um pouco extremado, de amor demais. O pecado do otaku é amar demais. Amor demais a essas personagens fictícias, e tinha quem criticasse essas personagens, esse comportamento desses fãs. E teve um cara chamado Akio Nakamori, e o Akio Nakamori escreveu um texto criticando esses fãs, criticando esse tipo de comportamento. E esses caras, os fãs de Bishoujo que defendiam o moe, foram classificados pela primeira vez na história como otaku. A invenção do termo otaku é diretamente ligada às bishoujos e ao moe. O conceito de otaku é intrinsecamente ligado ao conceito de moe. Enfim, o moe, as bishoujos e o otaku foram indo cada vez mais pro mainstream, cada vez mais sendo normalizados. O otaku foi sendo normalizado com o processo que a gente já contou no outro Anime Classroom, e foi levando a ideia de moe junto com ele. E quanto mais isso se proliferou, mais críticas aconteceram ao conceito de moe. Tem um crítico muito interessante que é o Hideki Azuma. Ele escreveu um livro chamado Otaku Japan's Database Animals. É um livro muito interessante onde ele fala sobre o tipo de consumo do otaku. E o otaku, ele faz o que ele chama de consumo de banco de dados. Em vez de ver as histórias como uma narrativa, como uma ideia, como uma mensagem, o otaku, na visão desse filósofo, o otaku consome tudo como se fosse um banco de dados de informações. Histórias são conjuntos de informações que o otaku absorve, acumula e classifica. E é por isso que o moe é uma coisa tão otaku, porque ele é pegar uma personagem, tirar ela do contexto de uma história e gostar dela apenas pela personagem. Então isso é uma coisa bastante recente até, e é o tipo de crítica que as pessoas fazem ao moe, e que falam que o moe estragou os animes. Mas é difícil você dizer que o moe estragou os animes, sendo que a ideia do moe surgiu nos anos 70. Anime não é uma coisa tão recente assim. O Tezuka popularizou as técnicas lá pelos anos 50, 60. Então, se você falar que o moe estragou os animes, significa que ele teve uma era de ouro de 20 anos, dos anos 50 aos 70, aí acabou, foi ruim desde então. Não é assim. O moe é algo definidor do que a gente entende por anime, no fim das contas. E essa relação de gostar de um personagem fictício, de ter carinho por um personagem fictício, como eu exemplifiquei no começo, não é exclusiva de otaku extremo, obcecado, que gosta de meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Isso é uma coisa comum da nossa relação com personagens fictícios e com histórias fictícias desde sempre, em todas as áreas. É o que move as fanfics. De você gostar tanto de um personagem que você tira ele do contexto e você cria outro contexto. Mas o personagem fica, porque o seu carinho pelo personagem independe do contexto onde ele está. E essa crítica de o moe estragou os animes não é uma crítica nova. É uma coisa que o pessoal tá reclamando, tipo, os fãs de ficção científica criticavam Gundam e Macross por causa disso nos anos 80. Então não é uma coisa nova dizer que o moe estragou os animes. Claro que a gente pode ir para um outro caminho e falar da questão da hipersexualização da infância e essa infantilização, ou a hipersexualização da infância ou a infantilização da sexualidade. É difícil de definir, mas é um problema que não é exclusivo do Japão, é um problema que existe no mundo todo. A gente tem aqui no Brasil também, a gente não pode só apontar o dedo e criticar os caras, mas é uma coisa que acontece bastante lá, e a ideia do moe está intimamente ligada com isso, porque não é uma coisa de hoje. Então, é isso. Moe é gostar de uma personagem fictícia, como se você fosse, a princípio, pai ou irmão, querer cuidar. É isso, é o cuidado por essa personagem, que acaba virando uma coisa um pouco mais sexual, enfim, tem os seus asteriscos aí nessa questão, mas isso é moe. Se você achou interessante, comente na hashtag FunimationTV, não esquece lá de comentar com a gente.
e agora você fica com Azur Lane. E a Mai já volta e a gente já volta pra comentar.